A semana passada, foi o pastor Mateus, né, deu continuidade à primeira aula 1, foi a aula 2 semana passada, aprofundando um pouco mais o tema, e hoje vamos falar um pouco sobre a família, né, e aquela pessoa que é crente, né, convertida em Cristo, e se convive com pessoas descrentes. Né? Eu não sei se é o caso de alguém aqui. Você tem familiares descrentes que convivem na sua própria casa, pais, irmãos, esposa, filhos? Vocês têm? Sim, sim. Pessoas que não são convertidas ainda. Bem, eu tenho alguma experiência nisso também, porque quando me converti foi na minha adolescência, no começo da minha adolescência, e meus pais não eram convertidos, né? Meu irmão se converteu na mesma época que eu, e a gente estava aprendendo juntos, né? E eu era muito novo, 13 anos de idade, e eu tinha uma certa dificuldade com os meus pais, porque nós éramos católicos, né? Meu pai dizia, eu sou católico apostólico romano, né? E não era nem tão católico, nem tão apostólico, nem tão romano. E a gente via na prática algumas coisas, né? E eu pude confrontar, vou falar algumas coisas na aula de hoje, até para trocar uma experiência, né? Porque eu quero que os irmãos também fiquem à vontade para falar de se você teve alguma experiência também nesse sentido. Eu não tive experiência de ter uma esposa não convertida, né? A minha esposa é evangélica também, desde antes de nos conhecermos. Mas, de repente, é a sua experiência também. Essa troca de experiências é boa para nós aprendermos mais. Lembrando, naquilo que o pastor Mateus falou na aula passada e na outra aula também, que a família não é algo simplesmente construído por aquilo que nós achamos que é desse jeito ou daquele jeito, certo? Mas ela é uma instituição divina, né? Deus instituiu a família, portanto, os padrões que devem acontecer dentro das nossas casas são padrões bíblicos, tá? Então, a gente vai falar vários textos bíblicos aqui, o que é que nós podemos fazer e como nós devemos agir, tá? Então, a primeira premissa, irmãos, que eu queria trazer nessa manhã é a família, a instituição divina, criada e definida pelo Deus Criador do mundo, né? Foi o que o pastor Mateus também trouxe na outra aula. Então, a primeira instituição que o Senhor criou não foi a igreja, né, mas foi a família, quando Deus ele instituiu, né, deu a mulher para o homem, e ali foi formada a primeira família. A segunda premissa, pode passar? A família é a primeira comunidade idealizada por Deus, né? Então, isso é interessante, irmãos, nós entendermos como comunidade, porque todas as comunidades que existem hoje, né, a gente entende que a família é a célula máter, então dela que deve ser propagado os princípios e valores do reino a partir de casa, né, para fora em todos os âmbitos que nós permearmos, né? Você não pode imaginar que dentro de casa deve ter os princípios cristãos bíblicos devem valer aqui na nossa casa, mas fora daqui, não, tem coisa que é o meu trabalho, tem coisa que eu tenho que fazer assim, tem coisa que eu tenho... Não. Os mesmos princípios que devem reger a sua vida e a sua família devem ser levados também para onde nós estivermos. Amém? Pode passar. Então, alguns deveres do cristão no lar. Pode passar também. Filhos, honrem seus pais. Aí eu queria interagir um pouco mais com vocês. O que é que você entende por honrar a pais? Né? É uma dúvida muito recorrente de muitas pessoas. O que é honrar pai e mãe? Né? Alguns pensam que honrar é só obedecer. Né? Eu já estou dizendo que não é, né? Dizendo isso. Então, o que é que você entende o que significa honrar pai e mãe? Alguém se voluntaria? Respeitar, muito bem, também. O que mais? Priorizar. Em que sentido priorizar? Dar relevância. Amém. O que mais? Isso, né? Ajudá-los a orientar, a conhecer a verdade. Muito bem, né? Pode passar. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, de 1 a 3. Veja que coisa interessante, né? O primeiro mandamento
com promessa é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias sobre a terra. Aqui, o Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que os filhos devem obedecer a seus pais, pois isso é justo no Senhor. Né? Então, ele atrela a obediência à honra, certo? Mas, lembrando, a honra não é só obedecer. Mas, quando você obedece, você está honrando. Isso, exatamente. Muito bom. Bom destaque, viu? No Senhor, irmãos. Exato. Tem uma coisa, já vou desmistificando uma coisa, que muitas vezes eu já vi alguns, até pastores, falando, ensinando a outros errado. Quando eles assim, por exemplo, a gente vai falar sobre esposa e marido, mas quando assim, esposa obedeça em tudo a seu marido, né? Aí eu já vi pregadores, né, pessoas ensinando assim, olha, em tudo mesmo. O que o seu marido disser para você fazer, faça. Aí eu, eita, e aí? E aí, uma das pessoas que eu vi falando sobre esse assunto dizia assim, olha, se ele quiser, ele é descrente, e ele quiser ir com você para qualquer outro lugar, você tem que ir junto com ele, né, independente de qual lugar que seja, né? E o que ele disser para você fazer, você tem que fazer também, falando uma submissão absurda, né, irmãos? Por que absurda? Porque a Bíblia também diz que nós devemos obedecer às nossas autoridades. Mas se nós obedecemos às nossas autoridades, eu estou falando aqui de governadores, prefeitos, presidente, naquela época reis, né, em tudo, aí teria um problema, né? Tanto quanto as autoridades, quanto a autoridade do marido para com a esposa, e dos pais para com os filhos, aí eu estou abrangendo um pouco, né, para aplicar isso aqui que nós estamos falando agora, há um limite em relação a isso, que é aquilo que Ricardo bem ressaltou, é no Senhor, né? Então, aquilo que eu ou obedeço a Deus ou obedeço à autoridade, seja ela pai e mãe, seja ela esposo, seja ela qualquer autoridade que seja, você não deve desobedecer ao Senhor para obedecer à autoridade, compreende? Agora, obedecer ao Senhor, entenda, não é obedecer à igreja, né? Como assim, pastor? Estou dizendo assim porque tem muitas igrejas por aí que às vezes abusam da boa vontade da fé alheia, né? E a pessoa pensa que obedecer a Deus é obedecer àquilo que algumas pessoas estão dizendo fora da palavra, né? Eu entendo e eu gosto da premissa que diz assim, que a autoridade da igreja, a autoridade do pastor, é a autoridade bíblica. Nós não temos autoridade em nós mesmos, né? A autoridade do ministro, a autoridade de quem prega, de quem ensina, é quando você está ensinando e pregando a palavra, né? Então, é a palavra de Deus que tem autoridade em si. Amém? Então, quando diz aqui para os filhos obedecer a seus pais, né, e honrar ao pai e mãe, Jesus, certa feita, falou sobre um exemplo, né? Disse assim, olha, o pai falou para um filho, disse assim, vai trabalhar na minha vinha? E ele disse, sim, senhor, eu vou, pai. E não foi, né? Aí chegou para o segundo filho e fez assim, vai trabalhar na minha vinha? Aí o outro filho, não vou, pai. Só que depois arrependeu-se, pesou, né, no coração dele isso e foi. Aí ele perguntou, qual dos dois filhos obedeceu ao seu pai? Né? A pergunta retórica, então, o segundo, né? Porque o segundo, apesar de ter dito que não foi, ele fez, né? Isso quer nos ensinar, irmãos, que as nossas palavras, elas precisam ser confirmadas através das nossas atitudes, certo? Não adianta eu dizer, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. Quer ver um exemplo disso? Como cristãos, né? E aí trazendo um pouco de testemunho cristão para os nossos lares, nós não podemos dizer assim, eu amo a Bíblia, né? A palavra de Deus é meu manual de fé e prática, eu acredito em tudo que está aqui, quando eu não conheço. Entende? Quando eu não me aplico a conhecer a palavra. Porque senão eu estou falando algo, mas não estou buscando esse algo que eu estou dizendo que acredito. Certo? Eu digo que acredito na Bíblia e às vezes me surpreendo quando a Bíblia diz certas coisas que eu não imaginava que estava na Bíblia, né? Ou pensava o contrário daquilo. Certo? E ainda mais sério, né? Tem pessoas que são confrontadas, né? A Bíblia diz algo diferente do que a pessoa acreditava e ela continua ficando com aquilo que ela acreditava e abre mão do que a Bíblia diz. Tá? E a gente precisa ser moldado, né? Lapidado, instruído pela palavra de Deus. Amém? Então, ainda no finalzinho do versículo, diz assim, olha, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí deixa eu aplicar isso aqui de uma forma bem clara para os irmãos. Veja bem, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta primeiro, né? Eu gosto de fazer pergunta, viu, irmão? Não se assuste, não.
A pergunta é o seguinte, todos aqueles filhos que obedecem aos seus pais, eles vivem muito sobre a terra? Olha o mandamento diz assim, olha, honra teu pai e tua mãe, certo? E diz para que tudo ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra, né? Aí a pergunta é, todos os filhos que obedecem ao seu pai e à sua mãe, eles vivem muito sobre a terra, sim ou não, e por quê? Tem uns que sim, outros que não. Perfeito. A gente vê isso mais na prática, não é isso? Como é teu nome? Bruno. Veja bem, Bruno disse uma coisa interessante. E Bruno pensou, rapaz, tem uns que sim, outros que não, né? Eu sei que o texto está dizendo aí para que se prolongue a vida sobre a terra, mas na prática eu vejo que acontece um caso e outro. Não é assim, irmãos? Vamos trazer para a prática primeiro, né? Para você ficar mais tranquilo em responder. E por que o texto está dizendo ali para que se prolongue os dias sobre a terra? O texto está faltando. A Bíblia ou Deus está falhando com algumas pessoas? Não, de forma alguma. Então eu preciso entender melhor isso que está acontecendo. Amém? Há promessas na Bíblia que são gerais, certo? Há promessas que são universais e há promessas que são específicas, certo? Deixa eu já desmistificar algo na sua mente que talvez você tenha aprendido errado, né? Se você se converter, é certo que todos da sua casa vão se converter também? Sim ou não? Não, né? Mas em algumas igrejas, algumas pessoas, alguns líderes acabam ensinando às vezes que é assim que acontece, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas ali foi uma promessa específica, né, que Paulo deu para o carcereiro, numa ocasião em que ele foi liberto por Deus ali da prisão, e o carcereiro ia se matar, né, e depois o carcereiro perguntou a ele, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Aí ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Foi uma promessa específica para o carcereiro, certo? Não significa que hoje, se eu me converter, a minha casa também vai se converter a Cristo. Porque senão teria um problema sério com outro texto, que inclusive Jesus falou, né? Ele está aqui mais à frente, mas só dando um spoiler, né? Diz assim que não pense que eu vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer a espada, porque serão pais contra filhos e filhos contra pais por causa do meu nome. Certo? Ou seja, e ele vai dizer, porque os seus inimigos serão da sua própria casa. Misericórdia. Os seus inimigos, irmãos, porque seguir a Cristo tem o bônus que nós queremos e temos, né? Mas tem o ônus também. E o ônus muitas vezes as pessoas se afastarem de nós, as pessoas nos verem como seus inimigos, tá? E aí a gente precisa saber lidar com isso, com a situação dentro de casa, tá? Muito bem. Pode passar. Pais, não irritem seus filhos, né? Isso é muito interessante, né? Então, irritar os filhos às vezes é colocar um peso sobremaneira sobre seus ombros. Tá? É você querer que o filho se dobre, porque você quer que ele seja daquele jeito, certo? Claro que algumas coisas os pais vão instruir seus filhos, os pais vão dizer como tem que ser, certo? Mas os pais não podem simplesmente dobrar a vontade dos seus filhos, aí eles vão muitas vezes fazer o quê? Obedecer você na sua frente, e quando você não estiver presente, vai desobedecer. Certo? Há uma instituição que eu conheço aqui no Brasil, por exemplo, que ela trata de filhos de pastores. Certo? Por quê? Porque muitas vezes nós, pastores, muitas vezes colocamos pesos muito pesados nos ombros dos nossos filhos. Você tem que ser assim porque você é exemplo, porque você é filho do pastor. Porque tem que ser assim, tal, tal, tal. E às vezes essa carga é tão pesada, aí tem os filhos que se revoltam literalmente. E eu conheço filhos de pastores assim, né? Infelizmente. Tá? Que se revoltaram, né? Às vezes um que eu conheço em particular saiu, abandonou a igreja, né, durante um tempo, depois voltou, graças a Deus. Mas por quê? Porque ele vivia essa pressão grande de ter que fazer, ou ter que ser de um determinado jeito. E eu estou estendendo um pouco esse exemplo desse pastor que eu conheço para com as famílias em geral. Às vezes os pais eles querem colocar um peso muito grande nos ombros dos filhos, certo? E eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado, eu estou dizendo, deixando aberto, né, o leque. Mas assim, a Bíblia ela nos ensina os padrões. Certo? E muito mais do que simplesmente eu impor algo aos meus filhos, eu preciso ensiná-los, eu preciso conversar com eles, eu preciso viver e transmitir a eles
Eu preciso mostrar para ele que o evangelho, antes de tudo, ele é simples, ele é algo que tem que ser vivido, experimentado no dia a dia. Eu devo mostrar para os meus filhos que nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, certo? Não é porque meu filho pecou, errou, falhou, que eu vou dizer que parecer como se eu nunca fizesse, nunca errasse, nunca pecasse, nunca falhasse, entende? Então, muitas vezes os filhos, eles são repreendidos por pais de um jeito tal que parece que o pai e a mãe nunca erram. E eu já vi e já ouvi também, inclusive na minha adolescência, alguns filhos raivosos com seus pais. Meu pai falou assim, assim, assado, mas eu já vi ele fazendo isso, dizendo aquilo, fazendo tudo o contrário que ele disse para fazer, entende? Então, irritar aqui nesse texto, pode passar, por favor? Irritar no texto, irmãos, justamente o versículo seguinte, a gente leu Efésios 6, de 1 a 3, pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, ou seja, é muito mais instruindo, é muito mais ensinando, é muito mais aconselhando, certo? Para que o filho possa assimilando isso e vendo, claro, em você o exemplo disso, Então, por exemplo, ensina as crianças no caminho que e até quando envelhecer não se desviarão deles, Então, ensinar no caminho não é ensinar o caminho. Uma coisa é apontar, olha, meu filho, o caminho certo é aquele ali, olha, siga, vá para aquele caminho. Certo? Outra coisa é assim, filho, esse caminho que o papai está andando é o caminho certo. Certo? Então, vamos caminhar juntos. Se você tropeçar, se você precisar da ajuda, eu vou estar aqui do seu lado para lhe ajudar. Certo? Amém? Sim, aí eu falei sobre 3 tipos de promessas, mas acabei não explicitando as outras, Então, a primeira promessa é a promessa específica, quando aquela que Paulo disse ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, é algo para o carcereiro, não se aplica a todos os crentes. E a segunda promessa é a promessa universal. A promessa universal é aquela em que, quando nós fazemos, nós praticamos aquele ali, nós somos... aquilo acontece sem sombra de dúvida com as nossas vidas. Como assim, pastor? Dei um exemplo se com a tua boca creres, se com tua boca confessares, com o coração a creres em Jesus Cristo, que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, todo aquele que crê em Cristo, conforme diz as Escrituras, e confessa com a sua boca, esse tal é salvo. Ponto. Isso acontece com todo ser vivo que faz isso. Tá certo? Amém? Agora lembre, não é só falar, Tem pessoas que falam da boca para fora, eu quero aceitar Jesus, tem gente que aceitou Jesus umas 30 vezes, eu conheço gente assim também. Mas não é só isso, é acreditar em Jesus realmente no seu coração. Quando você acredita, e tem uma palavra interessante no grego para isso, que é pistis, você assimila, a fé, ela muda você de dentro para fora. Você é transformado numa outra pessoa. É isso que dá sentido também a palavra novo nascimento. Quem nasceu de novo um dia, não volta a ser quem era antes. Compreende? Porque foi algo que Deus fez nele. Então, essa promessa é universal. E tem promessas também, eu falei promessa específica, falei promessas universais e tem promessas gerais. São promessas gerais, pastor. Como o nome já diz, que geralmente acontece, mas pode não acontecer. Tá? E um exemplo disso é o texto que nós lemos ainda agora, que diz assim... honra teu pai e a tua mãe e se prolongarão teus dias sobre a terra. Ou seja, se você honra seu pai e sua mãe, geralmente os dias de quem faz assim são prolongados sobre a terra. Mas pode acontecer da pessoa honrar pai e mãe, mas seus dias não serem prolongados sobre a terra. Pode acontecer? Pode, a gente vê isso na prática. Pois não. Entendi. Ali, veja só, tem uma questão ali naquele texto bem interessante. Foi bom você citar esse texto também, porque é o seguinte. A pergunta é, será que Deus mudou um decreto em relação ao dia da morte do rei Ezequias, por exemplo? Ele iria morrer num dia e depois Deus deu mais 15 anos
para ele, mediante a oração de Ezequias, ou Deus falou algo para Ezequias, para que Ezequias promovesse algo dentro dele, o arrependimento genuíno, e ele entendesse que ele teria mais 15 anos a partir daquele momento, entende? Então, a questão ali, na verdade, é assim, quando diz assim, o primeiro mandamento com promessa, está atrelado o seguinte: se você fizer tal coisa, isso vai acontecer com você, entende? Então, se eu obedecer meu pai e minha mãe, meus dias se prolongarão sobre a terra, certo? Ou seja, é muito mais no sentido assim, de que se eu honrar meus pais, se eu der ouvidos a eles, né, se eu obedecer a eles, então isso vai fazer bem para mim, isso vai fazer com que eu viva muito. Mas se eu desobedecer meus pais, se eu for uma pessoa que quer fazer tudo conforme a minha vontade, com certeza coisas ruins vão acontecer e meus dias serão diminuídos, entende? É mais nesse sentido de, como você bem falou também, de dizer assim, a consequência de não ser obediente aos pais é você acabar tendo a vida curta, entende? Isso, né? Exato. Tem um ditado popular que diz assim, que quem não apanha dos pais acaba apanhando a polícia. Então, o que eu estou falando aqui, gente, é mais no sentido de a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa questão de honrar pai e mãe, porque honrar não é só você balançar a cabeça e dizer, tá certo, pai, tá certo, mãe. No coração você está, às vezes, é honrar mesmo, é você ter prazer em obedecer, em prazer naquilo que o seu pai está dizendo, você tem prazer. E isso se reflete também, irmãos, no nosso relacionamento para com Deus. Entende? Pois não. À vontade. Isso, exatamente. Perfeito. Não? Exato. Exatamente. Não adianta, trazendo isso para a vida cristã, irmão, não adianta a gente estar aqui na igreja e dizer amém, aleluia, né? E às vezes você não está entendendo a palavra, certo? Ou você lê um texto por obrigação, às vezes, e você está lendo ali, e você não está entendendo bem, não está examinando as escrituras, como disse Jesus, está dizendo amém, amém, vou seguir, depois dobra ali e faz o contrário, certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente afirma, certo? Para que a gente não seja como hipócritas, né? Lembram dos exemplos dos fariseus, por exemplo, né? Que diziam coisas e Jesus, certa feita, falou ali, façam aquilo que eles dizem para vocês fazerem, mas não sigam os seus exemplos, ou seja, não façam o que eles fazem, tá? Por quê? Porque eles eram contraditórios na sua forma de viver, tá? Muito bem, pode passar. Pessoal, terceira ordenança aqui é seja sábio, né? Pode passar o slide. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Isso está lá em 2 Timóteo 2,24 e também se aplica no meio familiar, tá certo? Então, brigar, gente, veja só, o que é brigar aqui? É você criar contenda, como diz outra versão até, certo? Aí eu vou dar um exemplo meu, tá, irmãos? Como eu disse no começo, na minha adolescência, meus pais não eram convertidos. Minha mãe ia ser freira antes de eu nascer, né? Graças a Deus não foi, senão não tinha nascido. Né? Mas minha mãe ia ser freira e meus pais eram muito assim religiosos, extremamente religiosos. Todos os domingos nós estávamos religiosamente, né, na missa. E, além disso, também, eu fiz primeira comunhão, fiz todo aquele processo, né? Então, tinha aquela questão religiosa. Na minha adolescência até, irmão, é engraçado isso, né? Mesmo com 13 anos, mas eu estava lá com meus pais, tudo. Aí tinha os jovens que ficavam lá na porta da igreja. Aí eu, às vezes, estava ali com eles, tal, depois, olha, vou ficar ali com meus amigos, tal, e ia para a porta da igreja, ficar conversando e tudo. Nem aí para a missa, né? Aí na hora que tinha assim, vamos falar uns com os outros, tal. Aí eu corria para lá, falar com meu pai, com minha mãe e voltava para lá para fora. Mas não estava nem aí o que estava sendo dito. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode ser levado, até mesmo em igrejas cristãs evangélicas, a viver um falso evangelho. Certo? Um falso evangelho é aquele que você, às vezes, quer viver aqui na igreja, mas não vive em casa. Ou não vive no seu dia a dia. Certo? Tem uma história que diz assim, que um filho chegou assim para o pai e fez assim, pai, vamos nos mudar aqui para a igreja?
Aí o pai fez assim, mas por que, meu filho? Porque aqui na igreja você é tão bom, papai. Você abraça mamãe, você beija mamãe, você fala de baixinho comigo, você fala de... Lá em casa não é assim. Vamos se mudar para a igreja que aqui está tudo melhor, né? Ou seja, era uma coisa para todas as pessoas verem e outra coisa realmente no âmbito familiar, né? Então, irmãos, não brigar, às vezes, aí voltando para a minha experiência, aí teve algumas vezes que eu estava lendo a Bíblia e meu pai, furioso, você tá lendo essa Bíblia aí de crente, e olha, quando eu chegar em casa, meu pai chegou a dizer isso, viu? Quando eu chegar em casa, se você tiver com esse livro aí na mão de novo, eu vou rasgar, viu? Olha, para uma pessoa que se diga cristã, né? E eu lendo a Bíblia, né? Aí depois eu fui mostrar para ele que a Bíblia evangélica é a mesma católica, né? A diferença é que a católica tem alguns livros a mais no Antigo Testamento. E ele foi difícil, viu, irmãos? Ele entender isso. Eu fui abrir as duas Bíblias para mostrar para ele, né? Olha, esse livro aqui tem, esse livro aqui também é igual, tal. Então não é coisa de uma religião X ou Y, não. A Bíblia é uma só que eu falo, e a minha não tem livros a mais, né? Então o perigo maior seria ele falar alguma coisa que na Bíblia dele tem e a minha não tem. Compreende? Então eu fui mostrar isso para ele, e teve um dado momento até, veja como as coisas são, né? Hoje, né, a gente já sabe, estatisticamente falando, que muitos lares, hoje, aqui no Brasil, eles são pessoas que se dizem católicos, mas, na verdade, são praticantes do espiritismo, certo? E muitas vezes a pessoa, por vergonha, não diz que é espírita ou que é adepta. Hoje já desmistificou mais isso, né? Antigamente tinha mais isso, hoje desmistificou mais, mas ainda tem muitas pessoas que têm práticas espíritas, mas elas se dizem católicas, né? E eu lembro que uma vez meu pai ganhou um livro, certo? E chegou lá em casa e fez, olha, vamos fazer... Esse livro tem algumas coisas aqui para nós buscarmos mais a Deus. Eu era recém-convertido, tinha 14 anos na época, e meu pai chegou com esse livro lá e começou a praticar, e a gente praticar aquilo que o livro dizia, né? Aí no livro dizia, olha, se reúnam, né, na mesa, tire a toalha da mesa. Eu acho que coisa estranha. Aí você faz reza o Pai Nosso, e depois você vai ler o texto aqui e meditar sobre aquele. Eram trechos, né? Aí num dos trechos dizia assim, que Jesus não morreu, né? Ele ressuscitou dentro dos nossos corações, e os discípulos tiraram ele do túmulo, ainda vivo, né? Aí quando eu olhei aquilo ali, eu falei, não, de jeito nenhum. Aí pronto, aí veio uma coisa que permeou isso aqui, a briga no lar, né? Falei, não, Jesus morreu sim, a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou, e Paulo vai dizer, e eu com 14 anos, viu, irmão, que se ele não morreu e ressuscitou, é vã a nossa fé, e nós somos... Deixa eu ver aqui. Aí eu peguei o texto lá, achei os mais infelizes de todos os homens. Aí o pai, não, você já vem criar coisa assim, porque é coisa da igreja que está botando na sua cabeça, tal. E olha que eu nem podia ir para a igreja, né? A igreja que eu me converti era distante do bairro, e meu pai não deixava eu ir para a igreja, com receio, né? Com cuidado até. Mas eu pegava a Bíblia da minha mãe, a Bíblia católica, né? Pegava ali, marcava, coisa de Deus mesmo, viu, irmão? Marcava, e eu comecei a aprender a Bíblia assim, sozinho em casa, lendo, riscando. E eu dizia, não, pai, mas a Bíblia diz assim, o senhor não é católico? Dizia ele. Por que o senhor não acredita na Bíblia? Olha aqui essa Bíblia. Eu pegava a Bíblia lá, que era a minha Bíblia católica que eu usava. Olha aqui o que a Bíblia diz assim, olha, não é nada disso não. Não, lá vem você de novo. Tem esse negócio todo, esses embates. Mas eu nunca ia assim, com desrespeito para meus pais. É isso que eu queria ressaltar. Eu disse, não, papai, mas o senhor não é católico? O senhor não acredita assim? Ele que aumentava o tom de voz, ele que ficava irritado, mas eu sempre tratava ele com muito respeito. E muitas vezes eu me calava, porque ele queria mostrar que estava certo, etc. E o que é que eu fazia mais também, em contrapartida? Orava. Né? E é um dever de todos nós, né, irmãos? A gente orar pelos nossos familiares, inclusive aqueles que estão em nossa casa, e se forem descrentes. Pode passar o próximo. Sim, antes só um minutinho. Olha o que diz aqui no final do texto. Ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente, viu, irmão? Paciência é algo que você precisa ter, porque alguém teve com você antes, né? Você está aqui também. Então, eu era uma pessoa, antes de me converter, mesmo com pouca idade, que eu estava beirando ao ateísmo. Estava lendo alguns livros que dizia coisas contrárias ao que a Bíblia diz.
em relação a o que eram, né, essas aparições do Testamento, etc., coisas ligadas a alienígenas e outras coisas mais, e aquilo me fascinava, e eu estava muito adepto a acreditar que a Bíblia era tudo um conto, alguém criado, e zombava da fé cristã. Mas, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque assim como alguém teve paciência comigo, né, de me ouvir, certo? Nós temos que ter paciência com os outros também. Eu queria abrir um parênteses aqui. Uma vez eu estava falando com um espírita, evangelizando um espírita, e eu falando com ele com a cara de deboche, né, para mim. Né? Eu dizendo, olha, mas é porque Jesus tá? Ele fez, não, eu sei, certo. E ele bem mais velho que eu, adolescente ainda, e ele me ouvindo e com a cara assim, o que é que esse menino quer me ensinar? Esse menino quer me ensinar. E eu falando para ele, aí teve assim, eu fiz, olha, você acredita na Bíblia, né? Aí ele fez, acredito. Aí eu fiz, que bom que você acredita na Bíblia, né? Então, só uma pergunta, por que você acredita, então, que a pessoa pode reencarnar? Aí ele fez, não, porque é o mais justo as pessoas reencarnarem, porque você tem uma experiência nessa vida e vai ter outras experiências nas outras vidas. Por exemplo, você nasce rico numa vida, nasce pobre na outra. Aí eu fiz, você acredita assim? Ele fez, eu acredito assim. Eu fiz, pois bem, então me diga uma coisa, por que a população do mundo aumenta? Se é mais justo, assim, por que a população aumenta? Porque se a população aumenta, então tem espíritos novos surgindo aí no caminho, e esse espírito novo vai ter menos oportunidade que os outros que já estão há mais tempo reencarnando, né? Digamos que há 1000 anos atrás a população era X e hoje é 2X, então aumentou o número de espíritos por aí. Né? Então, esse espírito tem menos oportunidade. Aí foi quando ele começou a prestar atenção no que eu estava dizendo. Aí ele fez, rapaz, interessante, ninguém nunca perguntou isso não. Aí eu fiz, olha, e outra coisa, você não acredita na Bíblia? A Bíblia diz assim, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, seguindo logo após isso o juízo, Hebreus 9, 27. Aí ele, isso está na Bíblia? Eu fiz, está na Bíblia. Ou seja, um homem morre só uma vez, e logo após isso ele é destinado ao juízo. Ele, rapaz, eu preciso aprender mais da Bíblia, ler mais a Bíblia. Eu fiz, que coisa boa, né? Bem, ele não chegou a converter-se naquele momento lá, mas foi uma oportunidade. E eu quero trazer isso, irmãos, para o nosso lar, certo? A gente tem que ter paciência para o contraditório. A gente tem que ter calma para quando as pessoas, quando dizem o contrário a você saber ouvir, saber respeitar o que o outro acredita e você se colocar em alguns momentos, assim, trazendo a palavra sem discussões, sem contendas, tá? Mas você explicar para o outro e você colocar aquela pulguinha atrás da orelha do outro, né? Dizer, rapaz, eu preciso entender melhor isso. Tá bom? Amém? Pode passar. Ensine a palavra. O próximo. Em Timóteo ainda diz assim, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Veja só. Então, corrigir, irmãos, o que diz aqui no texto, não é você dizer, você está errado, o certo é assim. É você dizer assim, olha, como eu dei o exemplo ainda agora, você acredita na Bíblia? Acredito. A Bíblia diz assim e assim. Certo? E você vai acreditar, acredita realmente nisso? E colocar em xeque o que a pessoa está dizendo, entende? Porque quando você está ensinando, né, corrigindo com mansidão as pessoas, inclusive dentro da sua própria casa, você está levando elas a entenderem que o que ela está acreditando, muitas vezes não é o que a Bíblia diz para a gente acreditar. Ok? Amém? Dúvidas, irmãos? Perguntas? Tem algumas pessoas que chegaram depois. A gente vai repetir algumas coisas também para você não perder o fio da meada. Se tiver perguntas e dúvidas, pode perguntar a qualquer momento, tá? Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Tá? Então, lembre, irmãos, aqueles que não estão em Cristo, eles estão fora de Cristo. Os que estão fora de Cristo estão à mercê do inimigo. Se estão à mercê do inimigo, você tem que ter muita paciência com aquelas pessoas para ensinar-lhes a palavra de Deus, para que elas entendam, elas acreditem e elas mudem de atitude, que é o arrependimento. Amém? Agora, isso eu preciso ter muita cautela no que eu estou falando, certo?
Teve caso, viu, irmão? Eu vou abrir um pouquinho mais uma vez da minha experiência. Teve caso que eu estava falando com meus pais. A minha mãe, às vezes, ela é uma pessoa muito que eu ouvia, balançava a cabeça, entendia, meu filho, é assim mesmo, tal, não sei o que, tal, mas não mudava, entende? Já meu pai é aquele que batia de frente comigo e dizia, não é assim não, você está errado nisso, tal, e vinha. Aí, engraçado, veja que coisa interessante, né? Meu pai, apesar desse embate todo, aí teve uma vez que eu fui visitar meu pai no hospital dele, no trabalho dele. E trabalhava no hospital português, na época. Aí, quando eu fui lá, aí meu pai disse assim, veja só, irmão, de casa aquele... quando falava das coisas de Deus, aquele pé de guerra, né? Mas, quando eu cheguei no trabalho do meu pai disse assim, olha, esse aqui é meu filho mais novo, viu? Adriano. Esse aqui, inclusive, ele é crente também, viu? Falando com outro rapaz que era crente, né? Ele é crente também. Agora, ele é crente de verdade mesmo, não é como muitos por aí, não. Mas ele é uma pessoa realmente que conhece, procura conhecer a Bíblia e é uma pessoa que é muito fiel àquilo que ele acredita. Aí eu olhei assim para meu pai e fiz assim, meu pai falando mesmo. Meu Deus, ele me elogiando por causa da minha fé e chega em casa, malha o pau por eu ser evangélico, né? E achei muito curioso aquilo. Ou seja, na verdade, ele queria colocar uma postura para mim de quem manda em casa é ele, quem instrui é ele, mas no fundo ele sabia que eu estava trilhando o caminho certo. Certo? Teve um momento, irmãos, e aí vem outro testemunho também, que eu estava... eu não vou contar esse testemunho não, porque vai demorar muito, mas minha mãe se converteu no mesmo ano que eu me converti, certo? E 3 ou 4 anos depois, eu estava voltando para casa do culto até, aí uma vizinha minha fez assim, olha, você está muito feliz hoje, né? Deve estar muito feliz. Eu, feliz por quê? Porque seu pai se converteu, seu pai entregou a vida a Jesus. Meu pai foi, está sabendo não? Não, eu estava voltando para casa ainda, saí correndo para casa. Aí quando fui para casa, de fato, né, meus pais tinham começado a frequentar uma igreja, né, na rua deles há pouco tempo, e num dos momentos lá meu pai entregou a vida a Jesus, né? E eu fui lá, dei um abraço nele chorando, tudo, foi um momento muito emocionante. Por quê, irmãos? Porque vale a pena, né? Agora, não só você ter posturas de você ser amigável, né? Ouvir, né, o que ele tem a dizer, porque eu sempre ouvia muito meu pai para poder falar alguma coisa, não chegava logo falando. Eu ouvia, mas isso aqui, aí entrava com alguma coisa. Isso foi muito, muito, muito importante nesse processo todo, né? Quando ele entregou a vida a Jesus, eu lembro que o primeiro momento que a gente fez assim de orar juntos, né, todos convertidos, foi algo assim inesquecível, né? Então, a gente deve entender, irmãos, que aquilo que é impossível ou aparentemente impossível para a gente é totalmente possível para Deus, né? Às vezes, a gente esquece disso nos embates quando acontecem dentro da nossa casa, né? Às vezes, é o marido com a esposa descrente, às vezes, normalmente, é a mulher com o marido descrente, ou os pais com os filhos, ou os filhos tendo os pais descrentes. E, às vezes, você acha que não, ali não tem mais jeito, não. Certo? Se você acha que, às vezes, falar está chovendo molhado, ore mais do que fale, né? E creia que Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Pode passar o próximo. Obedeça primeiro a Deus. Naquilo que nós falamos inicialmente, pode passar. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nessa ocasião aqui foi o apóstolo Pedro falando, lá em Atos dos Apóstolos 5, quando as autoridades disseram para ele não pregarem a respeito de Jesus. E Pedro disse às autoridades que disseram isso para eles, olha, importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Certo? Então, quando houver essa dicotomia, né, de ordens, Deus está ordenando ser uma coisa e os seus pais, ou seu marido, ou a sua esposa diz outra coisa, obedeça a Deus. Tá? Isso não quer dizer se rebelar. Então, preste bem atenção nisso, viu, gente? Porque tem gente, agora eu vou... Não quer dizer se rebelar. Quer dizer assim, se o seu pai, um exemplo, sua mãe, o seu esposo, o seu marido, seu filho, ninguém pode mandar você parar de orar, por exemplo. Certo? Você você não deve obedecer uma ordem dessa. Compreende? Você pode até obedecer, e foi o meu caso durante um tempo, por exemplo. Meu pai dizia que eu não podia ir para a igreja evangélica. Queria que eu continuasse indo para a igreja católica com eles. E eu passei meses indo para a igreja católica, mesmo depois de convertido. Certo? Por quê? Porque meu pai disse que era para ir assim. Eu tinha 13 anos na época, irmãos. Certo? E eu, tá bem, vou. Certo? E eu lembro que algumas coisas aconteceram comigo naquele período que me fez... Foi bom eu ter não podido ir para a igreja um tempo.
Vou dizer o porquê. Teve um dos eventos que teve lá na igreja, que foi Corpus Christi, dia de Corpus Christi, né? Colocaram a imagem de Jesus morto lá, e é uma coisa que eu fazia todos os anos, né? Com todo mundo, tem um momento que todo mundo sai dos bancos, ia lá e beijava a imagem, né? E saía, voltava para os seus lugares, né? Aí eu lembro, como se fosse hoje, fui lá, entrei na fila lá para beijar a imagem de Jesus morto. Uma imagem empoeirada, viu? Aí lá vou eu beijar a imagem. Quando beijei a imagem, tinha aquela cera com poeira assim na boca. Aí eu fiz assim, meu Deus, não, Jesus não está ali. Jesus não está ali. Eu estou fazendo algo que é da religião, mas a Bíblia não diz isso. Certo? Então, isso foi muito marcante para mim, porque mesmo eu não podendo ir para a igreja na qual eu tinha me convertido, eu tinha esse choque, e isso me fez asseverar mais ainda a fé em Cristo, sem essas coisas que a Bíblia também afirma que não serem certas. Pode passar o próximo. Ame mais a Jesus. Pode passar? Diz assim, irmãos, o texto. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Alguém poderia dizer o que é amar mais a Jesus ou amar mais um dos seus parentes, filhos, pais? Priorizar Jesus. E o que seria isso na prática? Amém. 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 Irmãos, qual é o primeiro grande mandamento? Quem respondeu amar a Deus sobre todas as coisas? Não precisa levantar a mão, não. Vocês erraram, viu? Qual é o primeiro grande mandamento? Não, esse é o segundo. Qual é o primeiro grande mandamento, irmãos? Não. Deu um nó na minha cabeça agora. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É diferente de amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, você está dizendo assim, eu amo a Deus sobre tudo, mas em segundo lugar, em terceiro, em quarto, compreende? Quando você ama a Deus com todo o seu coração, isso é inteireza. Certo? Então você não vai amar qualquer amor que você tiver fora de Deus, entende? Se o marido amar a Deus com todo o seu coração, ele não vai amar a outra que não é a sua esposa como mulher. Você compreende? Se o pai ama a Deus com todo o seu coração, ele não vai idolatrar seu filho. Você vai dizer, se meu filho morrer, acabou minha vida. Por mais preciosos que nossos filhos sejam para nós, entende? Porque a minha vida não é meu filho, a minha vida é Jesus, entende, irmãos? Amém? Se você ama mulher, se você é mulher, ama a Deus de todo o seu coração, certo? Então, você não vai amar seu marido, idolatrar seu marido, ou se subjugar a coisas que a Bíblia diz para você que você não deve fazer, você está fazendo porque você está obedecendo primeiro a seu marido que a Deus. Entende? Então, amar a Deus com todo o seu coração é amar a Deus, todo o seu coração está preenchido com Deus. E qualquer outra forma de amor está no Senhor. Amém? E há uma força e entendimento também, segue esse mesmo princípio, né? Eu não vou me alongar mais. Pode passar o próximo. Então, só recapitulando, esses 6 primeiros princípios aqui, honre aos seus pais, não irritem seus filhos, seja sábio, ou seja, não entre em contendas, ensine a palavra, obedeça primeiro a Cristo e ame mais a Jesus. Tá? Tem alguns outros slides que eu preparei também, mas estou vendo que a hora está adiantando. Vou ver se entra só mais um outro. Mas veja só, irmão, se você guardar isso aqui no seu coração hoje, tá? Que são princípios bíblicos, honrar seus pais, independente de serem bons ou ruins, crentes ou descrentes, honre seus pais. A Bíblia não diz honre a seus pais quando eles forem bons. A Bíblia não diz isso.
A Bíblia não diz honre seus pais se eles forem cristãos também. A Bíblia também não diz isso. A Bíblia diz honre a seus pais. Tá? E honrar pai e mãe, como eu disse, não é você também fazer coisas absurdas, mas você ser fiel, ser obediente a eles, tá? Vocês amarem, respeitarem a seus pais. Amém? Não irritem seus filhos. Há uma responsabilidade maior sobre os pais como autoridade sobre seus filhos. Tá? Então, os pais, como autoridade sobre seus filhos, não devem causar irritação. Veja bem, irmãos, às vezes os pais vão irritar os filhos quando os filhos querem ser desobedientes aos pais e a Deus. Tá? Aí eu lembro de uma frase de um pastor que ele disse assim: se a palavra de Deus está irritando, né, incomodando algumas pessoas, deixe que elas se irritem, se incomodem um pouco. Né? Porque as pessoas estão sempre incomodando e irritando a Deus também. Então a gente não pode estar com milindre em não falar alguma coisa que a Bíblia fala. Você compreende? Ah, não, isso aqui eu não vou falar não, porque vai me machucar. Né? Ah, isso aqui eu não vou falar contra adultério não, porque tem muita gente que eu estou achando que tem adúltero na igreja, não vou falar não. Tem igreja que acontece isso, literalmente, viu, irmão? Ah, não vamos falar contra a homossexualidade não, porque hoje o dia está muito difícil, esse texto aqui lá de Romano, vou falar sobre ele não, vou pregar não, vou passar esse texto. Certo? Não, irmãos, pecado é pecado, e Deus tem responsabilidade, tem compromisso com a sua palavra. Certo? E nosso dever é transmiti-la aos fiéis. Amém? Seja sábio, como eu falei, não entrar em discussões tolas, né, que você vai causar mais discussões, certo? Como eu vi uma certa feita, uma pessoa dizendo assim, dizendo que saiu de casa e estava um pé de guerra em casa. Ah, porque meu pai chegou falando assim para mim, pastor, e disse assim para mim, assim para ele, para mim, eu disse assim, olha, com esse pensamento você vai para o inferno. Então, a gente precisa medir as nossas palavras, né, irmãos? A gente precisa ter aquela palavra, como diz a Bíblia, né, temperada com sal, para que a gente possa confrontar, sim, em alguns momentos, mas de uma forma não desrespeitosa, né, uma forma respeitosa sempre. Tá? Ensina a palavra, então os princípios da palavra são para todos, portanto devemos transmiti-los. Veja bem, irmãos, o que é interessante. Os princípios da palavra não são para os cristãos apenas, eles são para todos. Amém? Veja só, não adulterarás. Isso é para os crentes? Não, isso é para todo ser humano. Não assassinarás, né? Foi traduzido como não matarás. Isso é para o crente, também, mas para todos. Certo? São princípios para todos. E é isso que a gente tem que entender e a gente deve transmitir a outro dessa forma. Não é porque eu sou cristão evangélico que eu estou vivendo desse jeito, mas você que não deve ter em sua mente, em seu coração, esses princípios também. Quando eu digo estou dizendo isso para um parente descrente. Tá? Então, se a pessoa se diz ainda cristão de alguma outra denominação, de uma outra igreja, então ela deve seguir também esses princípios. Amém? Obedeça primeiro a Cristo, né? O amor, a honra e o respeito devem sempre ser primeiramente a Deus. E, por fim, ame mais a Jesus. A intensidade do amor a Cristo precisa ser maior do que aos familiares. Tá? Então, esse versículo diz muito sobre intensidade. Tá? Aquele que ama mais, veja só, a seu pai, a sua mãe, seu filho, sua esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Tá? Então, a gente deve amar mais a Jesus. Como é que eu faço isso? Obedecendo a Jesus, né? Colocando ele em primeiro lugar na vida. Certo? Se você sempre está abrindo mão das coisas de Deus para agradar seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido, tem uma coisa errada. Certo? Você está priorizando, não é a Deus. Certo? Isso não quer dizer que você vai agora... Não, eu tenho que obedecer a Deus, tenho que ir para a igreja agora. Está tendo um problema, ou tenho um problema de saúde em casa, por exemplo, da minha esposa, e eu não... eu tenho que vir para a igreja, não tenho nenhum compromisso naquele dia, mas não, eu tenho que ir para a igreja, vou deixar minha esposa doente em casa para poder dizer que estou servindo a Deus. Isso não é servir a Deus da forma certa, tá, irmãos? Se a sua esposa precisa da sua assistência, então dê assistência a ela. Certo? E se ela for descrente, ela vai ver isso como testemunho também, que você está sendo fiel a Deus, cuidando dela. Amém? Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo, né? Porque nós somos também uma só carne, tá? O marido e a mulher. Amém, irmãos?
Então, que Deus abençoe grandemente, né? Aplique a sua palavra em nossos corações, que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Pastor Mateus.